A sutileza da imoralidade sexual. Hoje, lição de número 3. É essa lição que nós vamos passar juntos aqui. Fica comigo aí até o final do vídeo, porque tem coisa boa vindo. Vamos lá então para a nossa lição? O textuário ele diz assim, fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. A verdade prática, as escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. Então hoje nós vamos falar sobre esse tema aí, né? As sutilezas de Satanás, as espertezas de Satanás. Devagarinho ele vai mudando a mente das pessoas em relação aí dessa área sexual, né? Para as pessoas irem mudando as suas ideias, os seus conceitos, para aquilo que era antes pecado, para se tornar uma coisa normal. Mas vamos lá. A nossa lição de hoje ela é muito importante, porque ela vai falar desses pontos aí. E nosso primeiro ponto, a nossa introdução ela fala o quê? A nossa introdução ela vai falar de práticas que antes eram vistas como criminosas, pecaminosas, passaram a ser tratadas com naturalidade e normalidade. O exemplo disso é o sexo antes do casamento, visto antes como fornicação, da mesma forma o adultério também. Então aqui, antes, né, não muito tempo atrás, e até hoje ainda é assim, né, porém isso já lá vai começando a ficar de uma forma normal para alguns, né, mas o sexo antes do casamento na Bíblia, e nós aprendemos assim desde, né, que entendemos como cristão, nossos princípios vêm assim, que o sexo antes do casamento é fornicação. E fornicação é pecado, porque nós sempre aprendemos através dos preceitos bíblicos, através dos conselhos bíblicos, que casamento é uma coisa sagrada, abençoada por Deus, tem que ser assim. E o sexo antes do casamento, ele desanda muita coisa, porque quando a pessoa, os dois se unem, está se tornando um, não é isso? Quando os dois se unem, se transforma em uma só carne. Porém, antes do casamento, isso está errado, não é? Isso aí é a fornicação. E da mesma forma, o adultério. O adultério, quando a pessoa deixa o seu cônjuge e fica com outro, comete adultério. Então aqui na introdução já está dizendo o quê? Que antes era visto, né, no caso aí da fornicação, como um grande pecado. E no caso do adultério, era até criminal. Antigamente era assim. Quando a mulher adúltera foi pega lá no seu ato, o que aconteceu? Ela ia ser apedrejada. Então era visto como crime. Mas hoje em dia, como eu disse, as sutilezas de Satanás ela vai mudando cada ano que passa para as pessoas achar que isso não tem problema, que isso não tem nada a ver, né? Outros já dizem até que tem que testar antes mesmo. Mas diante de Deus, isso está errado. Diante dos seus princípios que você aprendeu, isso está errado. Isso se chama fornicação, né? E Deus não se agrada dessas coisas. As pessoas gostando ou não, nós temos que falar isso. Não adianta tapar sol com peneira. Não adianta nós querermos cobrir uma coisa que Deus não se agrada. Tá certo? Aí no primeiro ponto aí que fala da revolução sexual, aqui nesse tópico, mostra que o cristão, ele foi moldado pela Bíblia, com valores morais, onde o sexo é sagrado, onde as relações devem ser hétero e monogâmico. Mas com o passar dos anos, muitos estão dando ouvidos às ideias contrárias, pornografias, abortos, relacionamentos pré-conjugal, adultério. Infelizmente, muitos estão aceitando essa banalização, essa imoralidade. Então, para você ver, olha o que Deus se agrada e como que vem com ideias contrárias a respeito da pornografia, de todas essas coisas, abortos. Hoje nós estamos vendo aí no mundo países apoiando o aborto, outros países que não apoiam o aborto, mas é uma vida que está lá dentro.
Pessoas estão tendo respaldo para acabar com uma vida. Como que pode isso? Ah, mas e se for de estupro e tal? Gente, diante de Deus, isso é uma vida que está lá dentro, né? Então, assim, Deus não se agrada dessas coisas. Aí tem ideias contrárias, que vem tudo lá de pornografia. A sutileza de Satanás é assim. Ela vai trabalhando. Satanás ele vai trabalhando na mente do ser humano, porque ele vai mudando gradativamente as ideias, né? Ele vai tentando mudar as ideias daqueles que têm princípios, principalmente daquele que foi criado de uma forma de bons princípios, de bons costumes. Satanás lá vai tentando mudar tudo, principalmente com as novas gerações, para eles pensarem que isso não é pecado, para eles pensarem que isso não é crime, para eles pensarem que isso não tem problema, que você pode ser o que você quiser, do jeito que você quiser, e Deus tem que aceitar. Não funciona desse jeito, não é isso? E aqui, nessa parte do tópico 1, onde fala da revolução sexual, é isso aí. Eles lá vão mudando tudo para como se fosse tudo normal, como se fosse uma coisa certa. O certo está se tornando errado diante deles, né? E o que é errado eles querem colocar como certo. Mudando, né, a mente das pessoas com ideologias satânicas, né? Às vezes umas ideologias que você vê que é satânica mesmo. Então não podemos deixar isso contaminar a nossa igreja, não podemos isso deixar contaminar a nossa família, a nossa mente. Nós temos que estar sempre trabalhando com a nossa mente e na mente daqueles que estão ao nosso redor, para não deixar essas coisas acontecerem. Não é isso? Para não deixar isso vir e burlar o sistema da nossa mente. O tópico 2, eu estou correndo porque o tempo de vídeo é muito curto. Então eu estou falando das partes principais para você falar com os seus alunos, ou se você é aluno, para quando você participar da sua aula dominical na sua igreja, você já vai estar mais a par, por dentro dos principais assuntos. Então por isso que eu estou correndo, tá bom? No 2 aí, as distorções da sexualidade, né? Entre aspas aí agora, entre parênteses aí eu vou colocar fornicação, que como eu falei no início, fornicação, que é o sexo antes do casamento, e o adultério, que é uma relação extraconjugal. Porém, a palavra porneia ou pornô, né, ela tem um significado que serve para essas duas palavras, tanto adultério como fornicação. Então, essa palavra porneia ou pornô, hoje conhecido como pornô, pornográfico, ela abrange, então, esses dois pecados aí, que é o adultério e também a fornicação. A sociedade ela tenta cada vez mais colocar isso como normal e como natural. Hoje tem uma divulgação muito grande a respeito de vídeos pornográficos. Hoje, se você entrar na internet, em rede social, você vai assistir uma coisa e quando você vai rolando, passando, aparece vídeos pornográficos. E se a pessoa não firmar a cabeça, ela vai querer clicar para assistir. Então, é uma tentação que ele coloca dentro de uma rede social, de uma maneira fácil, para quando a pessoa estiver navegando, ela despertar curiosidade e clicar para ver. Então, funciona assim, porque dentro de internet eles executam gatilhos mentais. Eles executam gatilhos mentais. Gatilho da escassez, gatilho da curiosidade, e aqui entra o gatilho da curiosidade. Eles colocam uma capa no início desse vídeo para despertar uma curiosidade para você clicar e assistir. Quando você clica e começa a assistir, aquilo ali vai te segurando. Então, se você não for esperto, você vai clicar, você vai assistir, você vai continuar, e daqui a pouco o próprio algoritmo do sistema vai te mandar outro vídeo parecido com aquele, porque ele vai entender que você assistiu, gostou, e ele vai recomendar vídeos do mesmo nicho daquele dali. Você está vendo como que é uma distração e como que é uma estratégia da sutileza de Satanás? Satanás ele é esperto, tá? Fica esperto com ele porque ele não é bobo. Satanás ele é inteligente. Então ele usa de sutileza, ele usa de distrações para fisgar o ser humano, ele usa de curiosidade para também fisgar a mente humana, e aí ele vai tentando mudar ali através de ideologias, através de imagens, através de vídeos, porque ele sabe que vai atrair o ser humano. Então essas duas palavras aí,
fornicação, que é sexo antes do casamento, né? Muitas e muitas igrejas hoje existem casais de namorados, né? Muitas igrejas hoje têm namorados que estão acontecendo entre eles ali relações sexuais, e muitos pastores e líderes estão tapando os olhos, não querem ver ou fingem que não quer, que não vê. Infelizmente isso vai virando uma bola de neve, isso vai gerando um obstáculo para Deus se colocar presente dentro da igreja, porque isso atrapalha, isso é um tipo de impedimento, né? Às vezes jovens e jovens, muitos jovens, estão ali cometendo a fornicação, estão com fornicação, namorando pelos cantos, enfim. E da mesma forma, existem também casais que estão cometendo o adultério, tanto um como o outro, e também assim vai virando bola de neve, e isso vai virando um impedimento aqui, outro impedimento ali dentro da casa de Deus. Aí depois as pessoas começam a se perguntar por que Deus não está mais operando milagres. As pessoas perguntam, por que não tem mais batismo com o Espírito Santo? Por quê? Vamos descobrir então o porquê e vamos realmente resolver o problema. Vamos começar a fazer uma limpeza dentro da igreja, procurando fazer o que é certo, corrigir cada um a si mesmo, né? Quem estiver ocupando o papel de líder, vão realmente fazer o que tem que ser feito, conversar, né? Limpar, fazer uma limpeza dentro da igreja, para Deus ter liberdade de atuar dentro da casa dele? Ou vamos fingir que não estamos vendo e vamos deixar cada vez mais maus costumes entrarem? Vamos deixar cada vez mais pessoas cometendo fornicação, cometendo adultério dentro da igreja? Depois não pode reclamar que não tem presença de Deus. Como é que é isso? Temos que fazer uma limpeza. Temos que começar por nós mesmos, dentro de nós mesmos, arrancar todo entulho e perguntar: Senhor, o Senhor está se agradando da minha vida? Senhor, tem mais alguma coisa que o Senhor quer que eu tire de dentro de mim, para eu não ser um impedimento dentro da tua casa? Começa a fazer a limpeza dentro de mim, Senhor. Não podemos aceitar essas coisas dentro da igreja. Lá é a casa de Deus, é lugar santo, lá é a casa do Pai, e nós estamos lá para agradar a Deus. Como eu disse em vídeos anteriores de outras lições da escola dominical, nós somos criatura, Deus é o Criador. Não somos nós, criatura, que temos que impor para Deus aquilo que nós queremos. É Deus que coloca as regras, fala: não, é vocês que têm que andar assim, 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 renunciem se quiser vir para cá morar comigo. Se quiser entrar no meu céu, no céu de luz, vocês vão ter que renunciar a muitas coisas. Então somos nós. É nós, não é nós que estamos fazendo um favor para Deus, não. É Deus que faz um favor para nós, através da graça, que é o favor imerecido, porque não merecemos. Então somos nós que dependemos de Deus, tá bom? Lembre-se disso. Bom, aqui no 3, onde fala do padrão bíblico para a sexualidade sadia, o sexo está associado à procriação, pois sem a tal procriação, no caso, não haveria, no caso da terra ser cheia. Então o sexo está associado à procriação. Mas, agora vem o mas, Mas o sexo ele não deve ser visto como obrigação. O sexo ele não deve ser visto como um fardo. Mas sim, ele deve ser visto como o quê? Como satisfação, como prazer e como complemento de um e de outro. Tem muitas pessoas que confundem isso. Não, o sexo é só para procriar. E pior que acontece mesmo nos dias de hoje, O sexo é só para procriação. Não, não é. O sexo, ele faz parte da procriação, porque, como é que a terra ia ser cheia se não houvesse a procriação? É por isso que a Bíblia apoia o casamento de homem e de mulher, não é isso? Porque ali vai gerar uma criança, vai ter outra família a partir dali. Então, o sexo não pode ser visto também como um fardo, como uma obrigação. Não, eu sou casada ou eu sou casado, eu tenho a obrigação, Aí eu faço tudo com obrigação. Aí se torna um fardo. Não, o sexo ele deve ser visto como um prazer. Ele deve ser visto como uma coisa boa, alegre, satisfatória, para satisfazer o cônjuge.
Isso sim que deve ser visto dessa maneira. Então, você que é casado, né? Você tem que trabalhar nisso. Eu tenho que trabalhar nisso. Porque o sexo, ele não é um fardo. Ele não é uma obrigação. Mas sim tem que ser visto como prazer para o casal se unir cada vez mais. Não é isso? Sexo faz parte do casamento. Isso une mais o casal. O casal fica mais unido. O que a Bíblia não recomenda é a fornicação, que é o sexo antes do casamento. A Bíblia não apoia esse tipo de coisa. E a Bíblia também não apoia o adultério. A Bíblia não apoia essas coisas. A pessoa vai ter aí uma relação extraconjugal, vai cometer o pecado. Deus perdoa? Deus perdoa. Mas depois aguente as consequências, porque tem consequências, tanto espiritual como familiar. Então vai ter consequências, tudo tem consequências. Então a melhor maneira é o quê? Evitar. Luta. Se não puder sair fora, corre, foge, mas não deixe, tá bom? Deixa eu dar só um recado rápido para você. Eu criei o manual do cooperador. Está aí no primeiro link da descrição, eu deixo sempre aí. Primeiro link da descrição, você vai ver lá, manual do cooperador. Eu criei esse manual pensando nos cooperadores e também para facilitar a vida dos pastores. Porque às vezes os pastores têm que ficar alertando em várias reuniões o dever e a obrigação de um diácono, de um pastor, ou de um presbítero, ou de um cooperador. Enfim, falo também sobre ética, falo sobre saudação na igreja, tempo de saudação, o que é uma saudação. E no final também desse treinamento que eu criei aí, que é o manual do cooperador, no final eu deixo também um bônus para a pessoa olhar, estudar como fazer um esboço, e eu deixo um modelinho lá para a pessoa olhar e fazer o dela, tá bom? Primeiro link aí da descrição. Se inscreva nesse canal para me ajudar, deixa o seu like aí também, tá bom? E um ótimo dia para você e fica na paz do Senhor. Meu nome é Adonias Imerinan e hoje nós estamos na lição 3.